Pronto. Então, pessoal, nós tivemos aquela aula maravilhosa na semana passada, né? Com introdução a conceitos, com histórico das migrações. Falamos um pouco também da nossa rede, dessa proposta, dessa oficina. E hoje nós vamos dar continuidade, vamos entrar mais radicalmente no nosso diferencial, que são as linguagens artísticas no acolhimento de crianças e jovens migrantes e refugiados. Tá? Isso, muito bom. Temos vários migrantes aqui com a gente. Então, vocês podem colocar ali no chat como é que é a nossa dinâmica da aula. Nós vamos compartilhando, né, dúvidas, informações pelo chat, e no final, justamente, a gente vai controlar melhor o tempo para ter um momento de troca maior, de abertura de microfones, de resposta também a questões que surjam ao longo da conversa hoje. Vou lembrar de pedir que vocês mantenham os microfones fechados, tá? Porque qualquer microfone acaba dando um pouco de interferência, né? Então, nós estamos muito felizes, temos hoje pessoas maravilhosas aqui com a gente, temos a Aline, a Jennifer e a Carol e a Leila, que vão nesse conjunto aqui trabalhar um pouco com vocês na prática, todo mundo com roupa confortável, pé no chão. Vamos trabalhar na prática as linguagens artísticas. Já avisamos, vou avisar novamente. Quem puder pegar lápis e papel e canetinha, de preferência canetinha, algo colorido, tá? Nós já vamos usar. E queremos dizer também que nós tivemos ontem uma notícia muito linda, que a irmã Rosita Milese, que é nossa parceira aqui da rede Infâncias Protagonistas e parceira de tantas e tantas e tantas pessoas migrantes e refugiadas nesse país. A irmã Rosita ganhou um prêmio da ONU, da Acnur, né, da Agência da ONU para Refugiados, o prêmio Nansen, em reconhecimento ao trabalho dela com refugiados e imigrantes no Brasil. É um prêmio super importante, é o prêmio Nobel, como se diz, né, do apoio aos refugiados. Então, a gente fica muito feliz, é por esse motivo também que a irmã não está aqui hoje conosco, porque ela está lá em Genebra. Então, a gente fica muito feliz porque a gente vê a batalha árdua dela no dia a dia. Então, pessoal, eu acho que é mais ou menos isso. Nós vamos fazer o mesmo esquema da semana passada. Nós vamos fazer vários módulozinhos, só que hoje vão ser módulos mais curtos. E aí, quando der 1 hora de encontro, 55 minutos, nós vamos fazer um intervalinho e depois voltamos. Tem um microfonezinho aberto. Vamos começar cantando um pouquinho. Não, eu vou passar agora a palavra para a Aline. Nós não vamos começar cantando. Outro dia eu vi um filme, pessoal, que era uma pessoa que ficava assim, trabalhando num bar e ela tinha que cantar o tempo todo para os fregueses, fazer o pedido, tudo cantando. Então a gente pode exercitar, não deixem microfone aberto. Então eu passo a palavra para a Aline e um bom encontro para todas nós. Olá, pessoal, boa noite a todos e todas. Quero dizer que estou muito feliz com essa oportunidade de aprendizado para mim também. Então, eu sou professora Aline, sou professora da Educação Básica Pública, sou professora de teatro e faço pesquisa na Universidade de Brasília na área de corpo. Bom, então a experiência que eu quero propor para vocês agora é uma experiência de reencontro com o nosso corpo. Né? Muitas vezes a gente, nesse momento de condução dos estudantes, das crianças, do acolhimento, a gente mesmo não olha para os nossos corpos e não nos dá espaços de pausa. E é isso que eu quero propor aqui agora. Então, eu gostaria de pedir que vocês ficassem confortáveis. Podemos fazer essa atividade sentados mesmo, em razão do tempo curto, né? O ideal seria que nós fizéssemos deitados, mas vamos fazer sentados mesmo. Então, primeiro eu quero que vocês reflitam que o corpo não é só o que a gente pode ver ou o que a gente pode tocar, mas o corpo também é o que a gente pode sentir. Então, as nossas emoções, o corpo é uma experiência,
Então, as nossas emoções fazem parte do nosso corpo, a nossa psique. Então, tudo isso está envolvido no que nesse soma que somos nós, né? Pensando que não é o meu corpo, e sim eu corpo, você corpo, ela corpo. Então, nós somos corpo. Então, quero convidar vocês a estarem numa posição confortável, de preferência os pés descalços, pelo menos esse contato dos pés com o chão. Eu, por exemplo, estou sentada aqui no chão. Quero pedir que vocês busquem uma postura. Muitas vezes no nosso dia a dia, culturalmente, a gente às vezes adota posturas que não são bacanas para a gente. Então, eu quero pedir que vocês busquem aí uma ampliação dos ombros, um espaço. E a gente vai começar primeiro fechando os olhos. Não precisam olhar para mim, tá? Só seguir as minhas palavras mesmo. Então, prestem atenção na respiração de vocês. Inspirando e expirando. Pensar que toda vez que você expirar, você vai colocar para fora aquilo que não te interessa, aquilo que você não quer. Então, perceba a sua respiração. Se é uma respiração que vai mais para a barriga, mais para o peito. Vamos fazer uma conchinha com as mãos e levar os olhos. Isso ajuda a gente a desacelerar os nossos pensamentos. Então, vamos respirar um pouco nessa posição. Eu quero agora que vocês deem atenção para a pele de vocês, para a temperatura, para o tecido da sua roupa na sua pele. Que você faça uma avaliação do seu corpo do dia, sem precisar falar, só sentir se tem alguma dor, alguma angústia, algum aceleramento, sempre procurando conectar com a sua respiração. Quero que você dê atenção aos pontos de apoio que tocam o chão. Se você está tocando com os isquios, com o quadril, com o seu pé. Se você estiver sentindo algum incômodo, alguma dor, que jogue essa respiração para esse lugar onde está doendo. Se sentir a necessidade de soltar algum som nessa expiração, solte esse som. Preste atenção na temperatura do seu corpo, no movimento dos órgãos internos.
no peso desses órgãos. Se sentir a necessidade de fazer micromovimentos nos pés, nas mãos, no quadril. Vá buscando a sua respiração de conforto, o seu lugar de conforto, de autorregulação. Então, o nosso corpo é muito inteligente, ele sabe o que nos tranquiliza, se é uma expiração mais profunda, se é uma respiração mais pela barriga, se é soltando um som. Se quiser bocejar, bote bocejar. Aos poucos, vá buscando um espreguiçar ou um movimento que você esteja sentindo necessidade de fazer. Aos poucos, vai voltando, vai abrindo os olhos, vai usando o apoio dos olhos, o apoio do olhar. E agora eu vou passar a palavra para a Jennifer. Vou passar a bola, na verdade. Boa noite, gente. Tudo bem? Eu queria pedir para quem ainda não pegou, antes de eu me apresentar, para providenciar papel, por favor, e caneta. De preferência, alguma caneta mais grossinha, que tenha a ponta mais grossinha, porque a gente vai fazer um desenho e a gente vai compartilhar. E aí, quanto mais forte, melhor vai ficar para a gente ver. Tá bom? Bom, então, também um prazer imenso estar aqui com vocês. Estou muito feliz de estar, né, junto aqui nessa noite com tantas pessoas que estão interessadas em pensar sobre a infância. E para a gente começar, acho que uma coisa que é muito importante com qualquer público que a gente trabalha, não só com a criança, mas também da gente perceber, fazer esse acolhimento mesmo de como a gente está chegando, certo? E aí, para a gente perceber como a gente está chegando, eu queria pedir que vocês, de novo, a gente acabou de perceber o nosso corpo, mas tentassem trazer aí mais consciência para esse corpo. Como você está? Como está a sua emoção? Como foi o seu dia hoje? Como está a temperatura no espaço em que você está? E aí, a partir dessa percepção, você vai tentar trazer para uma imagem. Então, eu pedi que vocês pegassem uma folha, podem dobrar essa folha ao meio, porque a gente vai usar ela em dois momentos. Esse vai ser o primeiro momento, a gente vai usar um lado da folha. Quem tiver com uma folha como a minha, que é branca dos dois lados, pode até usar a frente e o verso, ou dobrar ao meio, tá bom? Acho que dobrar ao meio é melhor até, porque aí não tem risco de manchar o outro lado, tá bom? E a gente vai tentar passar aqui para esse papel como a gente está chegando. Mas em vez de a gente usar as palavras, que é como normalmente a gente se comunica, né? A nossa primeira forma de comunicação é através do som, né? E do gestual, quando a gente é bebê. E aí a gente vai crescendo e vai passando tudo para as palavras. E a gente para de se comunicar tão bem, né? Ou com tanta fidelidade ao nosso gestual e à nossa sonoridade. Então a gente vai tentar fazer esse exercício de pegar tudo que a gente está sentindo, de como a gente está chegando e passar para cá, para o papel, só que não por meio de palavras, mas por meio de uma imagem. E aí eu quero propor que essa imagem a gente tome como inspiração
aqueles emoticons do WhatsApp, aquelas carinhas amarelas, redondinhas. Então, você vai escolher uma carinha que melhor representa como você está agora, considerando esse momento presente, 7h20 da noite do dia 10 de outubro. Pode ser? Eu vou colocar uma música, a gente vai ter uns minutinhos, na verdade 2 minutinhos para fazer esse desenho. E aí a gente vai compartilhar com o grupo. Como eu estou? Ai, Jennifer, mas eu não sei desenhar, não tem problema. Eu também não sei, a gente tá... Aqui é uma brincadeira. Não precisa sair perfeita a sua carinha. É um registro emocional. Eu também tô desenhando aqui. A gente está fazendo um desenho de um emotion, uma carinha daquelas do WhatsApp, de como é que a gente está chegando. Então, quem tiver cor pode colorir também, se desejar. Temos mais um minutinho. Então, quem já terminou, se quiser fazer algum detalhe. Vamos finalizando. Mais 20 segundinhos para a gente finalizar o nosso registro da nossa emoção do dia. Pelo menos desse momento agora, de como a gente tá. Muito bem. Vou pedir agora para que a gente compartilhe. Eu vou fazer uma contagem regressiva, 3, 2, 1. E aí no 1, a gente vai tentar mostrar na câmera do mais pertinho possível para a gente ver os desenhos, tá bom? Então, vamos lá? Preparem aí. Quem está com a câmera desligada, se puder, nesse momento, ligar a câmera para compartilhar o seu registro de como você está. 3, 2, 1. Então, estamos chegando assim. Mantenha aí um pouquinho, por favor. Para a gente conseguir ver também dos colegas como a gente está chegando. Joia. Muito bem. Eu vou pedir que vocês deixem no cantinho aí o desenho. A gente vai fazer de novo isso no final do nosso encontro. Por isso que eu pedi para vocês partirem a folha ao meio, tá? Então, a gente vai ter uma comparação de como a gente chegou e de como a gente vai sair. Então, deixa aí no cantinho o registro, caneta, papel, que a gente vai voltar a usar esse material mais para frente. Vou passar agora a palavra para minha colega Luciana. Então, muito obrigada. Pego a bola aqui. Então, de novo, né? Estou eu aqui, vou pedir para a Bel compartilhar uns slides. Não tem problema, quem não conseguiu abrir o vídeo agora, a câmera, pode abrir no final.
né? Pensem nessa ideia, como é que tá a carinha no início, e aí depois, no final, a Jennifer vai explicar como é que é a dinâmica lá. Bom, pessoal, como nós falamos no início, então hoje o nosso tema são as linguagens artísticas. O que a gente já percebe nessas duas pequenas dinâmicas que nós vimos aqui, duas pequenas atividades propostas pela Aline e pela Jennifer, é que elas propuseram, mas elas fizeram também, tá? Essa é uma questão muito importante, tá? Nós trabalhamos nessa perspectiva de que a gente também participa, adultos com crianças, tá? Então, hoje a gente vai falar das linguagens artísticas. Vamos fazer uma questão rápida antes de passar para o próximo slide. Quais são as linguagens artísticas que vocês acham? Coloquem ali no chat. Podem escrever assim, o que vocês acham que são as linguagens artísticas? A gente chama de linguagem, justamente porque são formas de comunicação. Claro que tem muitas outras maneiras, isso é um conceito, né? Mas, assim, nos documentos oficiais, na legislação, isso, música, dança, teatro, artes visuais, expressão dramática, canto, poesia, dança, pintura, desenho, música, dança, artes plásticas, escultura, muito legal. Então, o que a gente percebe? Temos audiovisual, muito bom, colagem, performance, dançar, pintar, brincar, brincar também, muito legal, muito bom. Fotografia, filme, ótimo. Então, eu vou abrir agora o próximo slide. Eu vou trazer para vocês um pouco de como é que essas linguagens artísticas são trabalhadas nos documentos oficiais de educação, tá? Então, aqui, nos documentos oficiais, para constar, são 4 linguagens artísticas, e dentro dessas estão englobadas todas as formas de linguagem. Estariam, né? A gente pode questionar. As artes cênicas, que envolvem expressividades, performatividades, isso aqui já é um pouco a minha visão, né? E a gente pode pensar, o que está dentro das artes cênicas? A música, as musicalidades, as sonoridades, as artes visuais ou artes plásticas, e aí a gente tem desenho, escultura, pintura, né? Colagem, que apareceu aqui, tantas, e a dança, que envolve o movimento corporal, as corporalidades. Aí a gente pode pensar, peraí, mas a dança não é uma arte cênica? Né? Porque aí a arte cênica seria o teatro, né? E aí a dança seria separada, mas ambas são artes cênicas. Mas quando a gente faz teatro, a gente não canta também, de repente? No teatro musical, mas tem música. Não tem cenário, figurino, tem artes visuais. Então, na verdade, as linguagens artísticas, elas se mesclam, elas se combinam. E a gente pode pensar em muitas possibilidades. Para isso, a gente pode ter abordagens, né? Abordagens que são híbridas. Nós vamos ver daqui a pouco com a Leila uma abordagem metodológica muito conhecida no Brasil, no campo da educação pelas artes, que é a abordagem triangular. E a gente pode pensar em abordagens espirais, também que combinam, tá aqui, que combinam todas essas, tá? Então vamos pensar assim. Foi muito legal que apareceu aqui a brincadeira. A brincadeira traz linguagens artísticas também, né? A brincadeira pode ter teatro, pode ter dança, pode ter música, pode ter desenho. Então, olha que bacana, né? Pode passar, Bel, por favor. Então, como é que as linguagens artísticas, de forma muito geral, né, gente, podem auxiliar no acolhimento de crianças e jovens migrantes e refugiados? É com isso que a gente trabalha. Então, assim, se vocês olharem lá no nosso site, tem várias propostas de pesquisa, de atuação, né, vários trabalhos em escolas. Então, aqui é só uma pincelada para a gente usar a linguagem artística, né? Como é que pode ajudar? Porque a gente pode desenvolver projetos que vão permitir o intercâmbio de experiências
e de referências culturais das várias culturas, nesse encontro que é o espaço da sala de aula, tá? A gente pode trabalhar as interculturalidades. Vamos ter uma aula sobre isso na semana que vem, né? Sobre as interculturalidades. Porque a sala de aula, pensando no ambiente de educação formal, mas mesmo que seja, por exemplo, um ambiente de abrigo, de espaço de acolhimento, de igreja, de salão recreativo, esses espaços, eles funcionam como zonas de contato. Hoje eu não quis trazer assim muita teoria, mas eu gosto muito dessa ideia que a Mary Louise Pratt traz de zonas de contato. Ela diz assim: a zona de contato ela envolve uma copresença espacial e temporal desses sujeitos que estavam isolados geográfica e historicamente e se encontram nesse espaço. Por exemplo, a gente pode pensar que nós aqui estamos numa zona de contato. Nós estamos espalhados pelo Brasil, pelo mundo, mas neste encontro aqui, nessa sala do Zoom, a gente está numa zona de contato, tá? E aqui a gente pode trocar conhecimentos e pode criar pelas linguagens artísticas também. Pode passar, Bel, por favor? O que dizem os documentos oficiais? Tá? Só para a gente ter uma ideia. Na BNCC, que é a Base Nacional Curricular Comum, que foi aprovada em 2017, que é super polêmica, na página 70 diz assim, ó, é relevante no espaço escolar conhecer e valorizar as realidades nacionais e internacionais de diversidade linguística e analisar diferentes situações e atitudes humanas implicadas nos usos linguísticos, como preconceito linguístico. O que eu joguei no documento? Eu joguei a palavra-chave migração, tá? Eu joguei também discriminação. A gente pode fazer esse exercício. Por exemplo, vocês podem fazer esse exercício nos PDFs, nos documentos dos seus estados, dos seus municípios, para ver onde é que aparece a questão migratória. Aparece a palavra xenofobia? Eu boto assim só migra, né? Porque pode ser migração, migratório, migrante. Então, na BNCC aparece isso, em relação ao preconceito linguístico, né? E que o espaço escolar ele tem que valorizar a diversidade. Guardem isso. A Base Nacional Curricular Comum. No Estatuto da Criança e Adolescente, diz que os direitos dessa lei aplicam-se a todas as crianças e adolescentes, sem discriminação de nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia ou cor, religião, crença, deficiência, enfim, condição social, tá? Então, o ECA, ele é aplicado também a todas as crianças que estão no Brasil. O ECA fez 25 anos já, no ano passado. E aí eu achei, fiz uma busca rápida no senhor Google, ou a senhora Google, e achei, por exemplo, um artigo agora de 2024 que fala, ó, políticas públicas de acolhimento linguístico na escola, uma análise dos documentos oficiais para migrantes internacionais, muito interessante, desses autores que estão listados aqui, Jorgelina Talei, Franciele Maria Martini, Tainara Maria de Lima Moura. Então, bem legal, tem muita coisa. Agora, se a gente for olhar nos documentos em geral, as questões migratórias, documentos relacionados à educação e às infâncias, as questões migratórias ficam restritas a geografia e história e português, língua não materna, tá? É como se migração tivesse só dentro do âmbito da história internacional ou nacional, da geografia. Quando muito do português, né, para não falantes. Ah, que boa dica, Cecília. Ó, a língua de todos e a língua de cada um. Muito bom. Pode passar, por favor. Vão colocando dicas aqui, pessoal. Então, assim, falei assim muito brevemente, né? Como eu disse, são só pinceladas dessas linguagens artísticas e cada uma de nós, eu sou da área de teatro, a Aline se apresentou, né? Ela trabalha com dança. A Jennifer vai falar um pouco mais daqui a pouco com a gente. A Jennifer é palhaça também, trabalha com circo, né? Enfim, não só, né? A palhaça não está só dentro do circo. A Leila trabalha com artes visuais, a Carol trabalha com teatro, teatro do oprimido. E a gente tem aqui a Cecília e a Viviane, que trabalham com educação musical, e eu imagino que vários de vocês também. Então, assim, cada uma tem seus projetos. Mas eu vou falar um pouquinho de um campo que me é especialmente
caro, que é a contação de histórias, tá? Então, assim, por que que eu acho importante, eu e tanta gente boa que está aqui, inclusive, achamos que é importante contar e compartilhar histórias? Porque contar histórias é uma forma de organizar as nossas experiências, de performar, de agir em relação a essas experiências e de transformá-las. Eu costumo brincar com os meus alunos, eu digo assim, quando a gente está, por exemplo, a caminho do trabalho, a caminho da escola, e acontece alguma coisa. Por exemplo, eu outro dia estava voltando para casa e um caminhão entalou na Tesourinha, que é um viaduto que tem aqui em Brasília. Porque ele tem uma altura limitada, tem uma placa bem grande que diz não pode passar dessa altura e o caminhão entalou ali. O que que é a primeira coisa que a gente quer fazer? A gente quer contar para alguém, não é? A gente chega em casa e diz: olha só, você não sabe o que me aconteceu. Com isso, eu estou organizando a minha experiência, tá? Enfim, não é à toa que tantas formas de terapia, né, de cuidado com a saúde mental tem a ver também com narrar-se, tá? Bom, então a narração também é um processo de troca. Eu conto, você conta. Eu costumo dizer, tinha uma contadora de histórias com quem eu tive o privilégio de compartilhar histórias, e ela me disse assim: eu não tenho história, Luciana, mas as minhas irmãs podem te dar muita história. Ela não disse pode te contar, podem te dar histórias, tá? Então é uma dádiva. Eu dou, você dá também. A gente pode trabalhar com a leitura mediada de livros, contando histórias de literatura, fazendo perguntas. As crianças amam, a gente trabalha muito com literatura, né, infanto-juvenil. E as histórias também, as narrativas surgem nos jogos, brincadeiras, canções. Isso é um ponto muito importante, guardem isso. A gente faz, no nosso caso, na rede, a gente não trabalha muito com entrevistas, não desmerecendo, é uma técnica importante, mas com as crianças a gente trabalha mais com partilhas de histórias, com espaços de conversa, de escuta, histórias que surgem pelas linguagens artísticas. Pode passar, por favor? Rocio, cuida meu tempo aí. Vou trazer uns exemplos e já vou conduzir para o final. O que nos dizem as crianças? Vou trazer uns exemplos do que algumas crianças nos disseram nesses contextos, de brincadeira, de conversa, de canção, de estar contando uma história, a criança conta. Pode passar, por favor. A Melanie, nome fictício, de 6 anos, tá traduzido aqui, tá, gente? As outras vocês vão ver que estão em espanhol. Olha o que ela está contando aqui. Vamos prestar atenção. Ela diz assim: a escola ligou hoje para os meus pais, eles disseram que eu não devia ir hoje, porque eu vou me perder. A minha professora, que se chama Luciana, não veio porque ficou doente, ela faltou. E quando tocou a campanha do recreio, uma senhora nos colocou para ter aula com outros alunos. E eu passei mal, porque as crianças que estavam nessa turma eram tão grandes que podiam estar no 6º ano. Eram muito grandes, os meninos faziam muito barulho. Então, soou a campainha do recreio. Eu fui para o recreio lá fora e quando eu voltei, eu vi tudo diferente. Eu fiquei andando pela escola, andando. Aí uma menina me perguntou o que estava acontecendo e eu disse que eu me perdi. Aí essa menina me ajudou a ir para minha sala, tá? Então, por isso, e a escola, ao invés de acolher, entender o que aconteceu com ela, quem acolheu foi a coleguinha. A escola disse para ela não ir, porque já que a professora não foi, ela não devia ir no dia seguinte. Pode passar? A próxima eu adoro, a Fabiana, de 10 anos. Ela diz: eu gosto da escola. Minha professora é muito bonita e trata as pessoas bem. Ela se chama Tia. Fabiana é venezuelana, tá? Eu estou no 4º ano. Meu irmão ia passar para o 5º, mas deixaram ele no 3º, tá? A professora se chama Tia, eu adorei. Pode passar? O Jeremy diz assim: a escola é quase o mesmo, verdade. Cheguei, não me perguntaram nada, pero me pusieron este grado, verdade. Não me hicieron nenhuma prueba, nada disso. Cheguei, me sentei, me perguntaram meu nome, tive que trazer um papel das professoras, assinaram, perguntaram a chamada, demais, né, as outras coisas, e se eu sabia falar português. Eu disse, um pouquinho. Perguntaram de onde eu vinha, e eu disse a eles que eu era da Venezuela, que eu falava espanhol. E eles pensaram que eu era da Espanha. Eu disse, não, eu era venezuelana. Pode passar? A gente não vai ter tempo de analisar, mas é para vocês irem pensando. E aí eu trago a Ellen para finalizar, que olha o que a Ellen diz. Tá terminando aqui? Beleza, estou fechando.
Na escola, estou no 4º ano, porque quando eu estava na prova, eu não prestei atenção. Foi por isso que me passaram para 4º. Na Venezuela, eu estava no 6º. Olha o problema da prova de classificação. E a menina se culpa, tá? Ela diz que ela não prestou atenção. E aqui eu estava difícil a escola, mas o meu pai me colocou um aplicativo que era para aprender português. Eu estava num curso de português e eu aprendi. Oi, tia, posso ir ao banheiro? Ó, que é a primeira coisa que a criança aprende. Então aí eu pergunto: oi, tia, posso encher minha garrafinha? Aqui em Brasília é fundamental, né? Então ela me diz: pode. E é assim como eu aprendo. Bom, a maioria foram meus companheiros e as companheiras que ajudaram. E quando eu não sabia algo, eu dizia: como se fala isso? E aí eu aprendo mais. Pode passar, estou finalizando. Eu termino com uma frase da minha mestra, que está aqui na nossa sala, Gilca Giradello, que fala uma coisa linda, que é o seguinte: na educação, a partilha de histórias contadas pelas crianças tem um papel muito importante em contextos de diversidade sociocultural. O incentivo a que as crianças narrem contos e casos de suas culturas de origem, fazendo ouvir seus diferentes sotaques e formas de narrar, enriquece o mar dos fios de histórias que banha o grupo e o senso de comunidade narrativa que toda sala de aula devia abrigar. E mais potentes serão essas partilhas quanto mais presente estiver a dimensão de autoria das crianças narradoras. Então, pessoal, vão trazendo as coisinhas aqui para o chat e eu vou passar a palavra para a minha colega Leila. Boa noite, gente. Espero que estejam todos bem, né? A gente já começou aqui de uma forma bem dinâmica, junto com a Aline, com a Jennifer, agora com a Luciana. E eu vou falar um pouquinho, então, sobre algo mais específico da minha área de formação, que eu sou das artes visuais. Então, eu sou a professora Leila Adriana Baptaglin, sou aqui do norte do Brasil, de Roraima. Não sei se tem alguém aí de Roraima, sinaliza aí pra gente também. E eu sou professora do curso de licenciatura em artes visuais, então eu vou falar um pouquinho sobre essa perspectiva do campo das visualidades. E um pouquinho sobre a questão da mediação cultural, que a gente vai entender um pouquinho a dinâmica que a Aline e a Jennifer fizeram, que a Luciana comentou da contação de histórias, como que a gente pode trazer isso para o campo das artes visuais também. Então, pode passar para a gente, Bel? Aqui, só para complementar um pouquinho, como a Luciana trouxe também para a gente um pouquinho dos documentos legais, só para a gente entender um pouquinho desse cenário do ensino de artes no Brasil. Como é que ele se configura, né? Pensando em termos de legislação. A gente tem aqui a Semana de 22, né? 1922, com a Semana de Arte Moderna, que surge todo aquele movimento artístico. Em 1927, a gente tem a escola nova, né, com alguns princípios teóricos que começam a aprofundar um pouquinho mais, e a gente vai para a parte da legislação, que são as LDBs, né, as Leis de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. E como é que essas legislações, pensando lá em 1961, quando foi a primeira, em 71 e em 96, que é a nossa última que está vigente, o que elas falavam, o que elas falavam e o que ela fala sobre o ensino de artes. Então, a gente tem que em 61, ela era vista como apenas uma atividade, não era uma disciplina, não era um conteúdo trabalhado dentro da escola, né? Na LDB de 71, a gente já tem uma disciplina obrigatória dentro do currículo para se trabalhar com artes. E na LDB de 96, né, a gente tem esse componente curricular obrigatório nas diferentes etapas da escolarização, seja na educação básica, no ensino médio, e aí, obviamente, a gente tem desde o início a formação para os professores dessas diferentes linguagens que a Luciana trouxe, porque a gente tem formação no Brasil, né, principalmente nas artes visuais, música, teatro e dança, né, que são as 4 grandes linguagens aí do campo das artes visuais. Mas a gente tem outras ramificações aí, em termos de conceituações teóricas, que vão trabalhando na sequência dessas perspectivas, pensando numa questão da cultura visual, da pedagogia de projetos, da articologia, da educação em museus, que aí entra o processo de mediação. Então, a gente tem uma ampliação de discussões teóricas aí, que vão ajudar a gente a trabalhar nessas perspectivas que a LDB traz para a gente dentro da escola, né?
E, obviamente, a gente leva isso tudo não só para a escola, mas para a educação informal também, quando a gente vai trabalhar com as crianças nos abrigos, em espaços não formais, né? Principalmente quando a gente tem as crianças venezuelanas. Aqui nós, no caso de Roraima, né? As crianças migrantes de diferentes países, que chegam aqui e a gente começa a trabalhar dentro dessas diferentes perspectivas, tá? Pode passar para mim, Bel, por favor. E aí eu trago para vocês o que eu vim falar com um pouquinho mais de cuidado sobre a abordagem triangular da Ana May Barbosa. Imagino que todos vocês já tenham ouvido falar, pelo menos nisso, né? Os que têm contato com o ensino de artes, com certeza já ouviram falar, já trabalham em alguma perspectiva essa abordagem triangular. O que é a abordagem triangular e como que a gente tem trabalhado isso também aqui hoje com vocês? Ela é focada em 3 grandes momentos. E aí vocês podem perguntar, tá, mas qual que a gente começa? Não tem necessariamente um que a gente comece, tá? Mas a gente tem esses 3 momentos: a leitura de imagem, a contextualização e o fazer artístico. E aí a gente vai para o próximo slide, Bel, para a gente entender o que eu estou dizendo para vocês. Quando a gente faz a leitura de imagem, aí a gente vai lá no emoji que a Jennifer trouxe para a gente fazer, né? Eu fui olhando todas as imagens e vi que tem representações extremamente distintas, né? Tem uma que está com o cabelinho todo arrepiadinho assim, tem um que está com indagações, com pontos de interrogação, tem outro que está com coraçãozinho, tem outro que está meio cansado, né? Teve um que estava com a mão no rosto, de sono. Então, a gente tem diferentes formas de expressar os nossos sentimentos. Aquilo que a Aline fez lá no início. Ela pediu para a gente pensar corporalmente como que a gente se sentia, e a Jennifer pediu para a gente expressar visualmente esse sentimento que a gente tem internamente no nosso corpo, né? Então, quando a gente faz a leitura de uma imagem, ela é sempre uma leitura a partir do que essa imagem está querendo, o que ela diz para mim, o que ela me causa, qual que é a emoção, qual que é o sentimento, o que essa imagem diz para mim. Então, a leitura de imagem é muito a interpretação do sujeito em relação a como ele vê essa imagem, tá? Ele não se reduz somente a esse processo de fruição, de prazer estético. Esse é um primeiro momento, mas ele aborda a questão do conhecimento também, tá? E para esse conhecimento, a gente precisa conhecer essas expressões simbólicas que a gente vai para o processo da psique. O que significa necessariamente uma carinha triste? O que significa uma expressão de a pessoa ficar retraída ou a pessoa ficar feliz? Quais são essas expressões e como que a gente analisa isso? Então, isso pode ser uma perspectiva de olhar para as imagens, tá? Pode passar para mim, Bel? A contextualização. Quando a gente vai no museu, e aí eu coloquei lá em cima para vocês, né, essa perspectiva dos espaços museais. Quando a gente vai no museu, sempre tem aquela pessoa que é um mediador, aquele que vai junto com a gente, observando as obras de arte e contando um pouquinho sobre essa obra de arte. A parte histórica, quem é o autor, qual que é o contexto que ele produziu, o que ele quis representar. Então, essa parte da contextualização, da mediação, ela é extremamente interessante para a gente entender o contexto em que aquela obra foi produzida, tá? Então, ela é necessária dentro das nossas atividades. Quando a gente leva uma imagem para a criança, a gente precisa colocar para ela aonde que aquela obra foi produzida e com qual intuito. Pode passar para mim, Bel. E aí, por último, e aí, de novo, só para colocar para vocês, não é necessariamente nessa ordem. A gente pode começar pelo fazer artístico, ir para a contextualização, depois para a leitura. Isso é muito dinâmico, dependendo da proposta do professor que for trabalhar, tá? E a gente tem o fazer artístico, que ele não é isolado. A gente precisa entender o contexto da criança, tá? A gente precisa fazer com que ela consiga olhar essa imagem e ver o que ela percebe dessa imagem, o que ela sente a partir desta imagem. E com isso, ela vai fazer a sua representação.
que foi a proposta que a Jennifer trouxe para a gente, né? Da gente representar a forma como a gente está sentindo dentro do nosso contexto essas expressões a partir de uma visualidade, a partir de uma imagem, tá? Então, a gente tem esses três grandes elementos da abordagem triangular e eles são necessários de serem construídos de uma forma conjunta. E é muito nesse sentido também que a gente está pensando essa aula com vocês hoje, tá? Trazer essa leitura de imagem, como que eu estou percebendo esse momento, trazer a contextualização, o que é esse espaço, o que a gente está se propondo a fazer, e esse fazer artístico a partir da expressão corporal, a partir dos emojis, a partir de várias outras dinâmicas que a gente vai ter agora na sequência, tá? Pode passar para mim, Bel? E aí, já quase finalizando, aqui a gente tem, em termos de visualidades, em termos de produções artísticas visuais, né, algumas releituras que a gente tem, que foram realizadas. Essa primeira aqui é uma releitura da obra Operários, né, do Tarsila do Amaral, que foi feita por um coletivo de arte urbana chamado Mundanos. Então, aqui a gente vê uma representação nesse sentido. A gente tem aqui uma representação, né, da Mona Lisa, do Leonardo da Vinci, feita pelo Vicky Muniz, que é um outro artista bastante conhecido. Então, vejam que eles fazem essa reinterpretação. E abaixo a gente tem uma obra feita por uma aluna de ensino fundamental, onde a gente tem a obra do Grito, do Eduardo Munch, e é uma aluna de ensino fundamental que fez essa representação corporal dessa obra do Eduardo Munch. Então, vejam que não necessariamente artistas famosos fazem releituras e fazem reconstruções de obras de uma forma tão bem feita como essa menina fez dentro da nossa proposta. E aí, é nesse sentido, pensando como essa menina que fez uma interpretação, uma releitura tão legal dessa obra, que eu vou passar agora para a Jennifer. Pode passar para finalizar aí, Bel, antes da gente passar para a Jennifer, só algumas referências, e muito obrigado. Mas eu vou já passar, então, para a Jennifer, que a Jennifer vai fazer, então, para a gente como é esse processo de releitura de algumas obras clássicas a partir do momento em que a gente vai conseguir realizar um processo de leitura e contextualização com o que eu tenho, em termos de materiais em casa, em termos de objetos que eu posso utilizar dentro da minha dinâmica, dentro do meu contexto, para fazer essa releitura dessas obras. Então, Jennifer, a bola está com você. Obrigada, Leila. Então, boa noite de novo para quem chegou antes, que eu já tinha feito aqui uma introdução, né? Eu sou Jennifer, eu sou palhaça, eu faço parte de uma ONG que chama Palhaços Sem Fronteiras, sou arte educadora, sou professora de artes cênicas do curso da UNB e sou estudante de saxofone na Escola de Música de Brasília. Eu vou pedir a Bel para colocar os slides, por favor. Então, como a Leila estava trabalhando aqui com a gente, né, sobre a ideia das releituras, eu quero propor nessa ideia, nessa chave de pensamento da palhaçaria, que uma das coisas que a palhaçaria propõe para a gente é da gente tentar tirar um pouco esse julgamento que eu falei um pouquinho no começo, né, que a nossa socialização nos faz cada vez com tantos julgamentos, né, o que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado, essa polarização de coisas. Então, a proposta é que a gente tire um pouquinho desses julgamentos que vêm com a nossa vida adulta e a gente possa retomar um pouco essa nossa capacidade de improvisar, de brincar com o que vier. Pode passar, por favor, Isabela. Para mim, o slide está aparecendo certinho para vocês? Tá? Tá, sim. Eu cliquei alguma coisa aqui que para mim ele está aparecendo cortado, mas se está certinho para vocês, está ótimo. Pode passar. Então a gente vai começar fazendo um jogo que é um jogo exatamente sobre releitura. Qual que é a ideia da releitura? Vocês vão ver aqui que eu separei duas imagens. Vocês vão escolher dentro dessas duas imagens uma das pinturas, a que você mais gostar, que pode ser pela cor, pela expressão, pode ser pela temática, certo? Escolha uma das duas. Depois que você escolher uma dessas duas imagens,
você vai procurar aí na sua casa, onde você estiver, né? Algumas pessoas não estão em casa. Materiais, roupas, adereços, objetos que você possa utilizar para se caracterizar o mais parecido possível com o quadro que você escolheu, tá? Pensando nessa ideia da palhaçaria, gente, não precisa ser exatamente aquela coisa, né? Mas, por exemplo, a gente viu ali o quadro da Mona Lisa. O da Mona Lisa tem uma mulher com cabelos longos. Suponhamos que eu tenho cabelo curto e eu quero fazer a Mona Lisa, eu posso usar um papel para fazer o cabelo longo, por exemplo. Não precisa ser exatamente aquilo que está no quadro, tá? Aí vocês vão procurar também no espaço em que vocês estão que cenografia, né? Que fundo, que ambiente vai melhor parecer com esse do quadro, né? Aqui eu tô com um fundo branco, mas se eu escolher um dos quadros aqui que vocês vão ver que é colorido, talvez eu procure um outro espaço. Beleza? E aí a gente depois vai compartilhar no chat quem que foi que fez a releitura mais engraçada, quem que fez a releitura mais parecida, mais fidedigna e quem fez a releitura mais criativa. Pode passar, por favor, Bel. Então, os dois quadros que a gente vai ter aqui hoje, eu também coloquei as figuras no chat. O primeiro é o Mulata com Flores, que é de um pintor brasileiro, que é o de Cavalcante. Esse quadro é de 1967. E o segundo quadro é o Grito, que é de um pintor norueguês do Munch. Então, pode passar de novo, por favor, Bel, para a gente ver um pouquinho mais no detalhe as imagens. Então, percebam aí a expressão facial, as cores, os objetos, e já vai tentando ver o que você tem em casa para reproduzir isso daí. Pode passar de novo, por favor, Bel. E esse é a nossa segunda opção de quadro. Observem também, né, a expressão facial, o que a gente tem na cenografia, no vestuário, que objetos estão fazendo parte desse quadro e de que forma a gente pode, com o nosso corpo, com as coisas que a gente tem em casa, reproduzir esse quadro. A gente vai ter um tempo, tá, para fazer isso. E esse tempo são 2 minutos, é o tempo da música de novo. Então, é um jogo rápido. Vocês vão improvisar com o que vocês têm em casa e vão trazendo, experimentar na frente da câmera. E aí, daqui a 2 minutinhos, eu vou falar, abram as câmeras e a gente vai ver o que a gente conseguiu. Pode passar, por favor, Bel? Valendo! Pode dar o play na música. Acho que tem que clicar na imagem. Bel, tenta clicar na imagem do disco para soar a música. Não tá indo. Eu vou colocar a música aqui então, tá bom? Pode ir, pessoal. Tá dando para ouvir o som? Beleza, valendo. Eu também vou fazer. Mais 1 minuto!
Fechou seu microfone, Jennifer. Bel, vou pedir para você tirar a apresentação só para a gente conseguir ver todo mundo na tela por um momentinho. A gente já volta para cá. Vamos compartilhar aqui, gente, por favor. Abram as câmeras quem conseguiu. Para a gente tentar aqui ver quem está o mais fidedigno ou a mais fidedigna. Fiquem aí um minutinho, por favor, para a gente poder fazer o registro. Lembrem da expressão facial. Ok. Obrigada, gente, pela disponibilidade. Podem desmanchar. E agora, eu queria que a gente colocasse no chat. Dessas imagens aí, quem foi que fez a mais criativa? A mais criativa. Podem escrever no chat. A da bebida. Quem foi que fez a da bebida? Foi a Raquel, né? Mais alguém quer colocar? Ah, colocar os prints aqui, ok. Pra gente relembrar. Isso, ótimo. Porque a gente estava fazendo e vendo. Ao mesmo tempo, né? Tá, eu vou mandar aqui no chat o... Rocío, alguém me colocou aí? Eu fui da Guaraná. Quem foi que fez a mais criativa? Rocio, Raquel, ok. Quem que vocês acham que foi que fez a imagem que ficou mais fiel, mais parecida com o quadro do grito ou o quadro da mulata com flores? Ai, gente, eu coloquei o print, desculpa, eu não coloquei para todo mundo, eu mandei para Isabela. Vou mandar de novo o print. Quem foi que vocês acham que fez o quadro mais fiel, mais fidedigno, mais parecido com o original? E quem foi que fez, Luciana? Ok. Mas alguém acha aí que teve algum mais parecido? Ana não conseguiu ver o de ninguém. Eu também estava montando, não consegui ver, mas eu coloquei agora aqui no chat. Isabela, será que você consegue compartilhar com a gente essa imagem? Ana Carolina, o mais parecido. Ana Osmala. Tá aí. Verdade, o da Carol ficou bem parecido, né? E quem foi que fez o mais engraçado? Podem colocar no chat também, por favor. O da bonequinha. Que é alguém Brito. Quem que é? Eu acho que é Eliane, né? Eliane que colocou a bonequinha. O mais engraçado. Muito bem. Pode voltar os slides, por favor, Bel? Então, essa é uma sugestão de uma atividade divertida, prazerosa e que a gente pode fazer também, né, em outros contextos. A gente vai continuar brincando, se divertindo
E aí agora eu vou pedir que vocês escolham aí também na casa de vocês algum objeto. Pode ser algum até objeto que vocês usaram nessa releitura ou algum outro objeto. A gente vai fazer um jogo que é de disfuncionalização do objeto. Pode passar, por favor, Bel. Então, aqui Jennifer, nada, só te interrompendo, mas para pensar um pouco nos tempos, eu vou fazer um pouquinho essa chatinha. Quando você faz o jogo, os tempos deixa menos. Se você fazer um jogo, só pelos tempos. Tá bem. Obrigada, Rocio. Então, ó, olhem aí escolham um objeto e a ideia é que a gente vai fazer uma releitura de um desses, a partir desses objetos. Na verdade, disfuncionalizando. A gente vai pegar esse objeto e vai dar uma outra função. Aqui eu trouxe alguns exemplos, né? Como eu falei para vocês, eu sou uma palhaça. Minha palhaça se chama Juliette Brioche. E aí a gente tem aqui 3 objetos que estão sendo usados de forma diferente da usual. Né? Uma baqueta que está sendo usada como microfone, uma canga de praia que está sendo usada como uma capa de super-heroína e um saxofone que está sendo usado como uma botelha, né? Uma garrafa de água ali para o cachorro beber água. Pode passar, por favor. Então, vocês vão escolher um objeto. Podem... o mesmo papel e caneta que vocês tinham antes aí do lado, só para vocês irem contando quantos que vocês conseguiram e fazendo, marcando lá quantos vocês vão conseguir, tá? De novo, eu vou colocar uma música e aí durante a música a gente vai experimentar livremente dar outra função para esse objeto, diferente da que ele tem. Mas como que eu vou fazer isso? Através da minha ação, né? Então, um copo, ele pode ser um copo para beber água, então isso não vale, vai ter que ser outra coisa, tá? Ele pode ser um telefone celular, beleza? E aí vocês vão ir experimentando no tempo da música e depois a gente vai colocar no chat quantos a gente conseguiu fazer. Eu vou colocar a música. Atenção, peguem o objeto de vocês. Valendo! Podem começar. E vão anotando aí no papel quantos que vocês conseguiram reproduzir. Continuem experimentando sem julgamento. Quanto menos a gente pensar, melhor. Vai finalizando.
Muito bem. Obrigada. Pode passar, por favor, Bel. Pode encerrar, por favor, a apresentação, Bel? E eu vou pedir para que vocês coloquem agora no chat quantos objetos vocês conseguiram experimentar. Estou vendo aqui. Nossa, 11! Luciana, um montão. Andréia, 10. Renata, 5. Ana, 4. Joia. Beleza, gente. Quem não conseguiu fazer, não tem problema. O objetivo hoje é que a gente possa compartilhar algumas coisas que vocês possam experimentar depois em outros contextos, tá bom? Então, a gente agora vai fazer um breve intervalinho. São 8h12, a gente vai fazer 5 minutinhos de intervalo para tomar uma água, fazer um xixi, organizar um pouco o espaço que a gente desordenou e a gente volta para a gente continuar, tá bom? Aí quem vai continuar aqui na volta do intervalo vai ser a Aline, beleza? Então, até já! Só vou reforçar aqui, aproveitar, para quem não assinou a lista de presença, por gentileza, assine. Temos 77 pessoas e ainda faltam algumas pessoas que não assinaram. Nós chegamos aos 77, por gentileza. Aí vou colocar no chat novamente. Só isso. Aí passo para você, Luciana. Não, e eu passo para a Aline. Olá, pessoal. Então, estamos de volta. Eu vou pedir que coloquem os slides, por favor. Então, pessoal, então a gente viu nessas experiências que a gente está tendo aqui que existem inúmeras formas da gente conseguir se comunicar, né? Então, pensar como que a gente pode usar o corpo como uma experiência de comunicação para além da palavra, né? Muito se fala na questão da inclusão da pessoa migrante em relação à barreira da língua. E eu entendo que é importante a gente pensar que a língua ela também tem outras dimensões além da palavra. Ela também tem o som, né? A gente pode entender que a gestualidade também é uma forma que a gente pode utilizar de comunicação. Quando a Luciana pediu que vocês trouxessem, né, algumas linguagens artísticas e trouxeram o brincar, eu particularmente também achei muito interessante, eu trabalho com crianças, e pensar o tanto que o brincar ele é revelador, né? O tanto que no brincar as crianças exercitam papéis sociais, né? Expressam as suas narrativas, exercitam conflitos também, resolução de conflitos, né? Então, por meio do corpo, o corpo nos traz uma série de informações que não necessariamente estão centradas na palavra, né? Então, voltando um pouco àquilo que eu falei lá no começo, da gente perceber o corpo, não só como materialidade orgânica, mas também como aquilo que eu posso sentir, né? E pensar que essas crianças migrantes, né, elas trazem consigo uma série de experiências, de narrativas que também estão gravadas nesses corpos, né? Então, como que a gente pode também fazer uma leitura desses corpos, uma escuta desses corpos? Bom, eu já me apresentei, então pode passar, Isabela. Eu acho que existem alguns elementos que reforçam um pouco essa questão da barreira da língua, né? Se a gente for pensar a nossa escola de maneira tradicional, a escola mais tradicional, existe uma negligência do corpo vivido, né, em processo de educação, e muitas vezes uma separação entre corpo e mente. Então, a gente tem uma escola onde os estudantes ficam, na maioria das vezes, muito sentados. A gente é muito. Tem uma pessoa que está dizendo que não está vendo os slides.
Deve ser alguma Eu não estou vendo. configuração, Viviane, porque aqui para a gente está aparecendo. Ah, sim. Tenta colocar na opção de visualização do seu computador, no canto superior, se você tiver no computador, a opção de galeria. Tá, tá bom, pode ter. Vou tentar aqui, antes estava dando. Obrigada. Então, eu queria que a gente pensasse assim, nessa questão, né? O tanto que nós somos muito convidados ao não movimento no nosso dia a dia e nos espaços escolares, assim, muito convidados a estarem sempre sentados, né? E o tanto que a arte ela pode também trazer e buscar essa questão desse corpo vivido como experiência de comunicação. Então, eu acho que a questão do desprestígio dado aos saberes do corpo e dessa separação entre corpo e mente, que é muito comum dentro da escola tradicional que a gente tem, também é um elemento que reforça, de certa maneira, essa questão da barreira da língua, e a gente pensar como que a gente pode pensar para além da palavra. Pode passar, por favor. E aí eu trago para vocês uma artista chamada Celina Thompson. A Celina Thompson, ela tem uma performance chamada Sal. A Celina Thompson é uma artista britânica, e ela fez uma experiência em 2016, ela fez uma viagem pelo Atlântico, num navio cargueiro, refazendo a trajetória que os seus ancestrais teriam feito, né, uma travessia para serem escravizados em outros países. E aí, a partir dessa experiência, dessa trajetória, ela cria um espetáculo onde ela vai trazer um pouco essa experiência, essa questão. Dois elementos me chamaram muita atenção no trabalho da Celina Thompson e que eu acho que tem a ver com tudo que a gente vem falando aqui, que é a questão do trauma inscrito no corpo, porque muitas vezes essas crianças, né, esses adolescentes, essas famílias passam por travessias traumáticas, né? Então, como perceber também esses traumas nessas corporeidades migrantes dentro de sala de aula, e como agir sobre isso, né? Então, o que significa um estudante que tem o apoio do olhar sempre para baixo, ou uma postura diferente, assim, de que maneira a gente pode também ler esses corpos. E outro elemento que também a Celina Thompson traz, que eu acho que tem a ver com o que a gente tem pensado, é a questão do xenorracismo, porque se a gente for pensar o Brasil, né, o Brasil é um país que tem uma herança colonial muito forte, né? Então, para além do preconceito em relação à questão do estrangeiro, enfim, do migrante, existe a questão racial, que é muito potente no nosso país. Então, a gente tem esse somatório, né, essa intersecção de opressões. Então, eu acho que a gente, como professor, também precisa estar atento a isso, né, e pensar que pele é corpo, né? Então, eu gostaria de passar agora um vídeo sobre uma parte da performance da Celina Thompson para a gente poder pensar um pouquinho. Pode passar o vídeo, tá, Isabela? Pode passar a partir do segundo 30 segundos. A gente pode pular, porque eu já dei uma contextualizada mais ou menos. Like to make performance about people from communities who are marginalised in some way, whether that's because of the shape of their body, colour of their skin, sexuality, age, ability. We are always focused on the stories of those who are defined as other. A friend draws a triangle for me, Europe, Africa, Caribbean, and I decide that I want to go to the centre of it, not to drown, but to be alone, apart, and maybe my chest will fill with enough water for it to... This time last year, I was travelling via cargo ship, retracing the transatlantic slave route. And for me, this was a project that came from a huge place of grief, from seeing Ferguson happen in 2014, seeing all of the sort of chaos and controversy that surrounded Exhibit B at the Barbican in 2014, and feeling really aware of the presence of this history, how bad we still are at talking about it and thinking about it, and also how huge the slave trade is. You won't just be a woman travelling alone.
You'll be a black woman travelling alone in those countries. And if something happens to you, no one will care. No one will look after you. I worked with a huge team actually because the history it looks at is so complex. It felt really important to me to have multiple voices in the room, white and black voices from different places in the diaspora in conversation with me. This is imperialism. I wanted the work to feel very physical because being at sea is a hugely physical experience. When I came back, sort of my back and all the muscles in my knee were quite damaged, so it felt really important to me that the work had an element of work and sweat to it. Fecundity defines Jamaica. It is everywhere, life. And I rest. In many ways, what Soul is a coming of age story. In many ways, what Soul is a story of a long journey and a return home. That's what all the best stories are, right? That's what Lord of the Rings is. So I think that there's a resonance and a connection to it with that as well. People seem to want to spend a long time in the space afterwards and come out of it wanting to talk, and that feels really good to me. This is me on the day I get back. Me and my mum and my dad stand in the kitchen and we don't say anything for a while. Just look at each other, forming a little triangle of our own. I am back, not home, to begin. Ok, Isabela, pode parar a partilha, por favor. Bem, eu acho interessante esse trabalho dela em razão desses dois temas, né, e como que a gente pode pensar esses traumas inscritos nesses corpos, e também a questão do xenorracismo. Eu me recordo de um episódio, eu sou professora da educação básica, não é um episódio com criança migrante especificamente, mas é um episódio que envolve a questão do trauma, e como o trauma, lembrando que trauma não é o evento em si, mas é aquilo que vem com o tempo. Então, eu me recordo de uma... Que bom, emocionante. Isso mesmo, Gilca, para mim também. Eu me recordo de uma estudante, era uma estudante que vinha de uma condição financeira difícil, e muitas vezes ela ia para a escola suja, e os colegas não a acolhiam, não queriam pegar na mão dela, a gente não conseguia fazer o acolhimento desse estudante. E era uma estudante que não verbalizava. Tá o seu rosto. Eu não estou conseguindo, é porque eu não estou conseguindo, desculpa, para mim está aparecendo o slide ainda. Tá, mas agora a gente tá te vendo, é só porque a gente tava vendo só sua boca. Tá bom. Obrigada. E aí eu me recordo dessa estudante, ela não verbalizava, e ela ficou um tempo grande assim sem verbalizar, e nós, professores, chegamos a pensar que essa estudante, ela era surda, porque ela desenvolveu um sintoma em razão de um trauma. Né? E a partir do momento que a gente conseguiu assim socializar essa estudante, ela começou a verbalizar e a gente entendeu que na verdade ela não tinha um problema físico, né? Que era uma questão realmente dessa socialização dela com as outras crianças. Então essa é uma questão de trauma, assim, como que o trauma ele pode se transformar, virar sintoma, né? E como que essas crianças também, muitas delas e dessas famílias trazem isso consigo, né? Bem, como nós estamos de tempo? Eu não sei se eu posso continuar, Rocio. Eu acho que já podia ir encerrando, Aline, porque Tá, a gente tem meia hora e nós gostaríamos de deixar um tempinho, né, para conversa no tá, final, tá? tá. Então eu iria fazer uma parte mais dançada, né? Mas eu achei importante trazer essa artista. Eu acho que é uma artista interessante da gente conhecer e pensar nesses dois elementos, né? Do trauma e do xenorracismo, pensando no nosso país. Então, eu vou passar a bola para
Quem é agora? A Carol. Carol. Então, vou passar a bola para Carol. Obrigada, gente. Obrigada, Aline. Bel, espera só um pouquinho agora e você coloca o slide. Vou fazer uma dinâmica aqui rapidinho. Boa noite, eu sou Ana Carolina de Souza Castro, eu sou doutoranda no programa de pós-graduação em Artes Cênicas da UNB e também sou professora na Secretaria de Educação do DF. Só para a gente começar, rapidinho, quem puder ligar a câmera para a gente fazer um jogo. A gente vai falar um pouco sobre o teatro do oprimido e a gente vai começar com uma prática. Esse jogo, geralmente a gente faz inícios assim, de peças de teatro do oprimido, porque no teatro do oprimido a gente entende que não existe uma plateia, e sim espectadores, ou seja, espectadores que também atuam em cena. E se vocês vão atuar em cena, a gente precisa se aquecer, né? Então, esse geralmente é um jogo de aquecimento. Eu vou fazer uma versão adaptada que a gente construiu em uma das pesquisas de campo. E vamos lá. Todo mundo liga o microfone, quem puder. E quando eu disser oui, vocês vão responder non. Oui. Não. Não. Oui, oui, oui. Não. Quando eu disser non, vocês vão dizer Oui. Oui. non, non, non. Oui. Oui. Oui, non, oui. Oui, não, oui. Bagunçou. Agora, quando eu disser salut, vocês vão dizer au revoir. Ok? Salut. Au revoir. Au revoir. Salut. Au revoir, au revoir, au revoir. Salut. Agora, quando eu disser Marie, vocês vão dizer Jean. Marie. Jean. Jean. Marie. Marie, Marie, Marie. Ah, Agora a gente vai misturar tudo. Ok? Presta bastante atenção. Oui, Marie, au revoir. Non. Jean, salut. Fabiola na cala. Marie, salut. Já. Au revoir. Aqui online ficam os ecos e tal, então presencial acaba sendo mais interessante. Esse jogo, na verdade, ele é em português, né? Sim, não, Pão e Mel e Luiz e João. A gente fez essa mudança junto com uma estudante de PIBIT, que é a Benedict. Até chamei de versão Benedict, que ela é congolesa, então a gente fez essa versão em francês. Agora a gente vai fazer um outro jogo que também é nessa mesma base. Assim. Presta bem atenção em mim, todo mundo olhando para mim. Todo mundo olhando para mim. Aí, onde eu falar, vocês vão colocar a mão, ok? Testa. Nariz. Queixo. Testa. Nariz. Queixo. Agora eu vou fazer em espanhol. Frente. Nariz. Quijada. Frente. Nariz. Quijada. Frente. Nariz. Quijada. Nariz.
frente, 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 quijada, nariz, frente, quijada, quijada, frente, nariz. Esse também é um jogo que a gente pode jogar com vários idiomas e que a gente fez essa experimentação junto com alguns estudantes do Aral e foi muito interessante, que a gente fez em espanhol, a gente fez em o Aral também, que a gente descobriu junto com as crianças, que é Aoto, Hikari e Kaká. Então, junto com as crianças, a gente vai descobrindo palavras novas e integrando tanto as crianças imigrantes quanto as crianças brasileiras, né? Para ir aprendendo algumas palavras dos diversos idiomas. Pode colocar, Bel. Esses foram só alguns jogos para a gente aquecer. E eu vou falar um pouco sobre o teatro do oprimido e como que ele pode vir ajudar na questão da migração. Pode passar. Mas, afinal, o que é esse tal de teatro do oprimido, né? O teatro do oprimido é um método sistematizado pelo Augusto Boal. Quem é Augusto Boal? Um teatrólogo, dramaturgo muito importante brasileiro, e que ele propõe a transformação social a partir do teatro feito pelos oprimidos, sobre os oprimidos e para os oprimidos. Peraí, rapidinho. Tá, tô vendo. Então, como que começa tudo isso? O Boal começa aqui como dramaturgo, como diretor no Teatro de Arena, ele já era dramaturgo também, aqui na época da ditadura militar. E nessa época criou-se o Teatro Jornal. Depois ele foi exilado e passou por vários países, dentre a América Latina, Argentina, Peru e também Europa. E com isso ele foi descobrindo as técnicas do teatro oprimido e depois foram sistematizadas em um livro. Então, como que começa? A gente representa o teatro oprimido por uma árvore. Essa é uma árvore, que é um método vivo, ou seja, que ele pode existir mudança dependendo do contexto. E na sua base está a ética, ou seja, direitos humanos, a solidariedade entre os oprimidos e oprimidas, e a filosofia, a história, a política, a participação estão nas suas raízes. Aí, na raiz, quando a raiz vai crescendo, a gente tem a estética do oprimido. A estética do oprimido foi a última coisa que o Boal sistematizou, mas ela é a filosofia do teatro do oprimido que abarca toda a técnica, todas as técnicas. E qual que é essa filosofia? De que a gente precisa se apropriar do som, da imagem e da palavra e se apropriar esteticamente. Os oprimidos precisam se apropriar esteticamente dos meios de produção artísticos. Na base do teatro do oprimido, a gente tem o tronco, em que tem os jogos, o teatro-imagem e o teatro-foto. Jogos são a base de todas as técnicas do teatro oprimido. A gente fez dois bem simples aqui, tem vários. Eu indico para vocês os Jogos para Atores e Não Atores, do Augusto Boal, que tem mais de 400 jogos. A gente também tem alguns que estão no nosso acervo, lá no site da rede. E como eles um método vivo, a gente faz as nossas adaptações, né? Como a gente fez essas adaptações com linguagem. A gente tem o teatro-imagem, que é muito legal para trabalhar com crianças migrantes e crianças não migrantes também, que utiliza a linguagem não verbal. Então, a gente transforma tudo em imagem. Então, a gente vai trabalhar com a imagem. O teatro-fórum é a técnica mais conhecida do teatro do oprimido. E o que é essa técnica? Acontece quando há uma cena de opressão entre um oprimido e um opressor com seus aliados, e aí, em dado momento, essa cena, o oprimido não consegue desfazer essa opressão, então a plateia é chamada para intervir na cena. A plateia entra no lugar do oprimido. Então, tem toda essa situação.
E aí a gente vai subindo pelas ramificações. Tem o teatro jornal, que foi o primeiro assim, a surgir, o teatro do oprimido, que na época da ditadura militar, muita censura nos jornais, então pegavam os jornais e faziam histórias, versões técnicas teatrais para se contar aquelas histórias que não estavam contadas nos jornais, né? Então foram 12 técnicas e também se multiplicava. Então, você fazia a cena para contar o que a notícia não estava contando e ensinava com que a plateia fizesse essa cena. E nisso ocorreu que surgissem vários núcleos de teatro e jornal pelo Brasil nessa época. Então, tem a questão da multiplicação também. Porque uma das coisas do teatro oprimido é que todo mundo pode fazer teatro, que todo mundo é ator. Só que alguns trabalham profissionalmente com isso. A gente tem o teatro invisível, que foi descoberto, por assim dizer, na Argentina, quando o Boal estava exilado na Argentina, que é uma cena de teatro que a plateia, o público, não sabe que aquilo é teatro. Então, acontece uma cena de opressão e se debate algum assunto, o público entra em cena, intervém, mas não sabe que aquilo é uma situação teatral, acha que é uma realidade. Então, são formas, né, de se usar o teatro do oprimido. E a gente tem também o Arco-Íris do Desejo, que foi quando o Boal foi para a Europa, em que a opressão lá era bem diferente da opressão que a gente tinha no Brasil na época, e se visualizou que tinham muitos jovens com questões de problemas mentais e muitos suicídios. Então, começou a trabalhar técnicas introspectivas com Arco-Íris do Desejo, junto com a esposa dele, a Cecília Boal, que é psicanalista. Então, também, quando o Boal volta, ele volta para o Brasil, depois da redemocratização, e ele se elege vereador no Rio de Janeiro e cria o Teatro Legislativo. O que é o Teatro Legislativo? Basicamente, é o Teatro Fórum, que a gente tem a cena de opressão, de um conflito importante para aquela comunidade, com a intervenção dos espectadores, mas também passa por ritos de uma Câmara e se cria um projeto de lei a partir daquela cena. Então, os espectadores vão votar, vão decidir como que aquilo pode se transformar em lei, existem pessoas que vão ajudar a transformar aquilo em projeto de lei. E aí o Boal ia e levava isso para a Câmara, e com isso ele aprovou 19 projetos de lei. E temos, lá em cima, temos as ações concretas e continuadas, que é o que a gente vem fazendo aqui, né, na rede, que é promover essa articulação do método teatral com a sociedade. Não é um método para ficar isolado em si no teatro, mas sim é necessário para a transformação social. E aí, lá no finzinho, tem um passarinho que representa a multiplicação. Então, o passarinho vai, pega a semente da árvore, joga em outro lugar, que vai nascer outra árvore, e assim o método vai se multiplicando. Essa é, assim, um geralzão bem resumido do que é o teatro do oprimido e quais são as técnicas do teatro do oprimido. Pode passar, Léo. Aí, eu trouxe de exemplo uma cena de teatro fórum que a gente fez lá no CEMEB, que é um colégio aqui do Distrito Federal, e que a gente criou junto com os estudantes ao longo da oficina, e assim, é uma cena bem maior, esse é o finalzinho da cena. Eu vou ler para vocês, e a cena foi uma cena que o nome da cena era Uma Escola Acolhedora. Então, na cena tem 2 estudantes migrantes que chegaram na escola e são novos na escola, contextualizando a cena, e aí começam a sofrer diversos tipos de xenofobia, com os colegas, com a professora, e a escola, quando vem apresentar esses estudantes, né, se apresentar para os estudantes, se vendia como uma escola muito acolhedora. Então, é esse o sentido.
Então, a professora. Então, vamos começar a aula. Hoje o assunto é sobre migração, algo que vocês nem deveriam estudar, mas está no currículo. Vamos começar. A professora começa a dizer coisas absurdas sobre os processos migratórios. A Mina, levantando a mão. I don't understand. A professora vê e ignora. Uma estudante aliada do oprimido, levanta a mão. Professora, ela está com dúvida? Ela não está entendendo? Professora entrega um papel. Entrega para ela, é uma atividade. A Mina levanta a mão de novo. I don't understand. Juan, o outro estudante migrante. Ele não compreende, está em português. Professora começa a ficar irritada. E eu com isso? Eu não sou professora de inglês, sou professora de geografia. E ela vai ficando mais nervosa. Vamos voltar para a matéria. Já sei, um exemplo, vem aqui. Juan vai para a frente da turma, ao lado da professora. Por exemplo, esse colega novo de vocês, o Juan, que veio da Bolívia, Venezuela. A professora. Ele, por exemplo, estuda aqui e quando se formar pode pegar o emprego aqui da nossa colega. E a colega da frente, que é aliada do opressor, começa a notar e concordar com tudo que a professora diz. O Juan tenta argumentar e ele é ignorado pela professora e a professora vai ficando cada vez mais brava. E no final, a professora explode e diz: quer saber? Volta para o seu lugar e aproveita e volta para o seu país. A cena congela, tem uma música, muda-se a luz da plateia se acende e o Coringa entra em cena. E aí o Coringa pergunta: e aí? O que Juan pode fazer? O que a Mina pode fazer? Como que a gente pode intervir nisso aí? E essa situação, essa cena, foi baseada numa coisa que ocorreu na escola, que os estudantes presenciaram e ouviram falar e tal, de que aconteceu de um professor com uma estudante migrante, é uma escola que vem recebendo muitos estudantes migrantes. Então, a gente fez o fórum, debateu bastante com outras turmas, tivemos 3 intervenções, uma intervenção de um colega que se colocava no lugar, uma intervenção de pessoas que se colocavam no lugar da direção, de uma direção ativa. Então, e teve todo esse debate. Será mesmo que a direção é tão ativa assim? O que a direção pode fazer? Qual é o papel da escola? Como que a escola pode lidar com isso? Então, o debate é o mais importante, né, no Teatro Fórum, que é a partir das nossas tentativas, né? Então, os adolescentes iam lá, trocavam de lugar com o oprimido, faziam essa cena, e aí a gente começava a se questionar, mas será que vai dar certo? Então, é um teste. O Boal falava que é um teste, é um ensaio para a revolução. Então, a gente está testando as situações para a gente pensar em maneiras de como lidar com as situações de opressão na vida real. E não necessariamente vai ser no último embate, mas, por exemplo, numa cena anterior, que os alunos não acolhiam. Então, como que o professor poderia intervir aí para os alunos acolherem? Então, tem várias nuances. Então, esse é um exemplo de como a gente pode fazer o Teatro Fórum na escola. E não só o Teatro Fórum, mas os jogos do teatro do oprimido em geral podem nos auxiliar muito nesses momentos. Então, pode passar. Então é isso, muito obrigada. Qualquer dúvida pode pôr no chat que eu respondo. E deu meu tempo? Temos 10 minutos para perguntas, comentários. Muito bom, Carol. A gente tem... Pessoal, podem ir colocando perguntas aqui. A gente pensou assim, bem rapidinho, a professora Rosana Colbines, que é uma parceira nossa da rede, é professora da PUC do Rio, trabalha com infâncias e com migração também. Ela ensinou uma canção e a gente queria rapidinho ensinar essa canção, e aí eu passo para Jennifer e ela vai retomar a atividade do início também. Vamos ver se eu aprendi direitinho com a professora, tá? Só para contextualizar também, assim, complementar também,
eu acompanho a Carol há muitos anos, né? E eu vejo como a Carol foi se apropriando desse material do teatro do oprimido, que é isso, é uma técnica viva, e de que a base é pensar que as opressões elas não são só vividas, a gente vive como indivíduo, mas elas são estruturais. E como é que a gente pode, então, transformá-las estruturalmente, coletivamente, cooperativamente? É um pouco isso, né, também. Ótimo. Então, pessoal, é assim, ó, é com a mão, tá? É uma canção bem conhecida na Latinoamérica aqui, e as crianças adoram. É assim, ó, é com a mão, tá? Quando eu disser palo, é o dedo indicador. Quando eu disser palito, é o mindinho. Quando eu disser e, é o polegar, tá? Então a canção é bem simples. Palo, 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 palito, paloe. Palo, 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 palito, paloe. Palito, paloe. Palito, paloe. E aí vai acelerando, que a criançada adora, e os adultos também, e os jovens também. Então, palo, 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 palito, paloe. Palo, 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 palito, paloe. Palito, paloe. Palito, paloe. Vou parando por aqui, depois vocês podem voltar na gravação que vai ficar disponível, e se procurarem, acho que na internet deve ter também. A professora Rosana me mandou o vídeo, muito gentilmente, para eu relembrar, e fica a dica, né? E vocês, às vezes, trazendo uma canção, as crianças trazem outras, e essa é a riqueza, né? A troca das canções com elas, elas adoram. Então, Jennifer, tá com você a bola. Obrigada, Lu. Só se alguém tiver alguma pergunta, pode colocar no chat, por favor, que a Leila está coletando aqui as dúvidas. Vou pedir para vocês pegarem novamente o papel. A gente fez no começo um emotion, então eu pedi para vocês dobrarem no meio. Vou pedir agora para vocês partirem. Deixa aí de ladinho o primeiro desenho e vamos fazer agora o segundo desenho, de como a gente está, então, saindo do nosso encontro de hoje. Eu vou colocar uma música e a gente vai desenhar aí no tempo da música, tá bom? 3 minutinhos. Tenta perceber aí como que você está saindo, que emoção que vem, que emotion, que emoticon que melhor representa como você está finalizando o nosso encontro de hoje. E experimenta passar essa sensação para uma imagem, um registro, uma forma de comunicação visual. Vai finalizando o seu desenho.
a gente vai fazer de novo a nossa contagem regressiva. Quem não finalizou, finaliza o seu desenho, por favor, mais 20 segundinhos. Eu vou fazer de novo a contagem regressiva de 3, 2, 1. E no 1, a gente vai compartilhar aqui o nosso segundo desenho, tá bom? Então, atenção. Prepara o seu desenho. 3, 2, 1. Podem mostrar. Quem está com a câmera desligada, se puder, nesse momento, ligar para a gente ver o seu desenho, por favor. Mantenha aí, por favor. Muito bem. Só mais um minutinho. E agora eu vou pedir que, por favor, você pegue o seu desenho anterior para a gente comparar o antes e o depois. A gente fez primeiro uma foto, né? Uma imagem estática, e agora a gente vai fazer como se fosse um GIF, como se fosse um vídeo, né? Então, como é que eu estava e como é que eu estou agora? O antes e o depois. Né? Então vai ficar assim, eu mostro o antes e o depois. O antes e o depois. Ok. E agora pode colocar os dois juntinhos aí só para a gente fazer um print de como eu cheguei e como eu tô saindo. Quem tá com a câmera desligada lembra de ligar, pra gente conseguir ver. Zanine, levanta um pouquinho que a câmera não tá pegando o seu desenho. Isso. Joia, gente. Muito obrigada. São 9 horas, a gente estava programado para encerrar às 9, mas se alguém tiver alguma pergunta, né? Quem precisar ir, tudo bem, né? A gente vai ficar aqui mais uns minutinhos para tirar eventuais dúvidas sobre os assuntos que a gente trouxe hoje no nosso encontro. Pode colocar no chat ou se preferir levantar a mão aqui, a gente vai passando. Leila tinha recolhido algumas perguntas. Tem alguma pergunta, por favor, que ficou aí pra gente? Oi, Jennifer, sim. Eu acho que algumas perguntas já foram respondidas também aqui já no chat, né? A gente tem um comentário da Viviane que falou um pouquinho sobre a importância da gente discutir esse contexto da xenofobia, né? Quando a gente estava colocando sobre isso. Então, um comentário bem importante para a gente pensar nessa questão, né? A Antônia Paula perguntou, mas aí a Carol já respondeu, né, sobre os professores de línguas nas escolas, como é isso, né? Então, no Distrito Federal, a Carol disse que tem um centro de línguas, mas acho que isso é muito particular de cada região, de cada estado, né? E a gente tem a Ana Rita, que perguntou para a gente qual que era o nome do livro do jogo, que eu até voltei aqui para a gente ver, eu não lembro se foi para a Aline ou para quem que foi que ela perguntou. Acho que foi para Carol. Foi para Carol no final, né? Tá, aí a Carol trouxe aí depois a resposta também. Então, não sei se alguém gostaria de fazer algum comentário. A gente tem uns 5 minutinhos ainda. Eu acho que dá para umas 2 pessoas fazerem uma fala, se vocês quiserem. Acho que seria interessante a gente ter um retorno também. Eu achei muito interessante, porque vocês conseguiram colocar a teoria, embasar todas as falas de vocês,
ao mesmo tempo mostrar a prática, né? E numa sincronia, e mostrando que é possível, ao mesmo tempo, isso mesmo que vocês se propuseram hoje, né? Fazer falou trabalhar 3 propostas, mas em conjunto para transformar em uma atividade só. Então, eu acho que vocês conseguiram passar muito bem essa ideia. Muito obrigada. Obrigada, Ana. Mais alguém gostaria de fazer um comentário? Bom, eu acho que a gente fica muito feliz por esse retorno, né? Pelo que vocês estão colocando no chat. A nossa ideia era justamente fazer isso, fazer com que a gente conseguisse apresentar um pouquinho da teoria, mas também articular com o trabalho prático vinculado ao campo das artes, que muitas vezes a gente acaba deixando de lado, né? Ou os professores não abordam com tanta intensificação, e a gente percebe que há sim muitas possibilidades, como a gente fez aqui de uma forma muito rápida nessas 2 horas. A gente até comentava, é pouco tempo para a gente poder explanar tudo isso, né? Mas a gente agradece imensamente pela possibilidade de estar aqui e de minimamente colocar ali algumas potencialidades que a gente tem no campo das artes. Vou passar então agora para a Luciana para fazer o encerramento oficial, e muito obrigada. Obrigada, Leila, Jennifer, Carol, Aline, parceironas aqui, todo mundo que ficou aqui até o final com a gente. Então, super obrigada. A gente continua em contato, tá, gente? Então, semana que vem a gente tem aula sobre educação intercultural, diversidade, diálogos e mediações. Vai ser uma ótima aula também, eu tenho certeza, e a nossa ideia é sempre realmente mesclar teoria com prática, tá? Trazer materiais. Não esqueçam, eu acho que está aberto, né, Roci, o nosso acervo colaborativo. Se não tiver, a gente vai mandar já para o pessoal, né? Vai mandar ao pessoal por e-mail, melhor. Isso, a gente vai mandar por e-mail, que a ideia é justamente fomentar quem lembra de uma canção, quem lembra de uma atividade, e a gente vai, agora sim, enriquecer esse acervo colaborativo que fica lá no site, todo mundo pode compartilhar, utilizar nas suas aulas, porque muitas vezes essa semana ainda eu dei uma palestra num seminário de teatro para crianças, e uma aluna perguntou, ela falou, ai, professora, às vezes, que bom que você trouxe a prática, porque às vezes a gente fala tanto de teoria e chega na sala de aula, a gente precisa da prática. Então, a ideia é essa, a gente vai teorizar para entender de onde surge a base disso, mas a gente quer ter ferramentas práticas também, tá bom? Então, muito obrigada, pessoal, boa noite, bom descanso, tá? E até semana que vem, às 7 horas, então, tá? Beijo, tchau, tchau. Muito obrigada. Tchau. Obrigada Muito também. obrigada, Tchau, gente. tchau. Boa Boa noite. noite.